2019, eu fui inserido, meu nome foi arrolado no inquérito das fake news. À época, porque no calor da emoção, ao saber que o ministro Alexandre de Moraes havia mandado prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, que eu não conhecia e não tinha relação alguma até aquele presente momento, e depois que mandou prendê-lo, ao soltá-lo, o proibiu de ganhar o seu pão de cada dia e de voltar a trabalhar. Então, eu abri uma live e, tomado pela indignação dos justos, eu adjetivei o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele era um déspota, um esgoto moral e lixo do STF. O ministro Alexandre de Moraes me processou, faz parte do jogo. Fui processado pelo ministro e, obviamente, não tenho esperança alguma de ganhar um processo do ministro, que me pediu R$400 mil de indenização. E, ainda que eu tenha, senador Magno Malta, ainda como apelar, o ministro pede a um dos seus pares em São Paulo, aonde corre esse processo, que bloqueie as minhas contas. Como eu só tenho conta salário, a minha conta salário ela é bloqueada. Bloqueada. Então, todos os meses que eu recebo o meu salário, eu tenho a minha conta bloqueada, e assim é e assim será até ele conseguir o dinheiro da sua indenização, mesmo eu tendo recurso. Pois bem, mais tarde eu fui inserido no inquérito dos atos antidemocráticos. Já desafiei o senhor ministro Alexandre de Moraes a me provar uma linha de um ataque desse deputado às instituições. Eles querem confundir crítica ao CPF com ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o CNPJ, o Supremo Tribunal Federal, sem o qual não existe democracia. O que nós estamos fazendo ao longo desses últimos anos é crítica ao CPF. E querem confundir. E é necessário que nessa comissão, com equilíbrio, nós digamos aos ministros do Supremo Tribunal Federal: Vossas Excelências não são o Supremo Tribunal Federal. Vossas Excelências são servidores públicos, como qualquer um de nós. Eu havia prometido, senador Girão, e já caminho para o final, eu havia prometido aos meus filhos que, ao ingressar na vida pública, nossa casa jamais seria visitada pela Polícia Federal. Que eu não os desonraria e nem desonraria os meus pais, como o senhor senador Eduardo Girão tem o senhor Clodomir Girão, seu pai, aqui, orgulhoso em vê-lo assentado onde o senhor está. 15 segundos. Mas a minha casa, sim, foi visitada por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes. E para terminar, eu só gostaria de dizer algo. Quando a Polícia Federal esteve lá em casa, apreendeu o meu telefone. Um dia depois, as minhas redes sociais foram derrubadas. Eu sou o único candidato a deputado federal no Brasil que não teve direito a ter as suas redes sociais. Quando além do colega Daniel Silveira, quando prenderam o colega Daniel Silveira, eu recebi, através do meu advogado, uma ameaça de que o próximo preso seria eu, que foi me comunicada pelo presidente da casa, Arthur Lira,
que me pediu para tomar cuidado porque eu seria preso? Pois bem, naquele momento que as minhas redes sociais foram derrubadas, e essa informação é muito importante, senador Girão, 3 meses depois, eu fui à procuradora, a subprocuradora, doutora Lindora, que fez esse despacho, e apelei a ela, dizendo: senadora, o que se tem contra mim? Ou procuradora, o que se tem contra mim? E o que eu vou falar aqui agora é muito sério, mas eu preciso falar em nome da verdade. A subprocuradora, olhando nos meus olhos, disse para mim: deputado, fique tranquilo, esse inquérito não vai dar em nada, mas nós precisávamos acalmar o Brasil. Dia 7 de setembro, o primeiro 7 de setembro, nós precisávamos acalmar o Brasil. Então, lamentavelmente, o senhor entrou de bucha. A subprocuradora-geral da República, doutora Lindora, a quem eu ainda tributo o meu respeito, mas celebrando a verdade, dou notícia de uma informação que ela me deu. Disse que este deputado teve a Polícia Federal na sua casa, expôs a sua família, porque não dá tempo de trocar de roupa, é uma humilhação. A mulher tem que descer com a roupa que está dormindo, porque eles esmurram a porta. Os filhos não sabem o que está acontecendo, e entra homens armados na sua casa, na sua residência. Naquele momento, eu fiquei sabendo que eu fui bucha. Agora, para terminar, eu pergunto: por que o meu celular até hoje não me foi devolvido? Por que as minhas redes sociais não me foram devolvidas? Ora, um traficante, quando tem o seu celular apreendido, a perícia da Polícia Federal não dura mais do que 6 meses. Mas esse celular desse deputado poderá nunca mais voltar às minhas mãos. E sabe por quê, senador Magno Malta? E aqui eu encerro realmente. O ministro Alexandre de Moraes possui a sua Polícia Federal. A sua Polícia Federal. E a delegada responsável pela Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes não pode se remeter ao diretor-geral da Polícia Federal e nem tampouco ao ministro da Justiça. Somente a ele. Somente a ele. Portanto, o meu telefone celular está sobre apropriação indébita do senhor ministro Alexandre de Moraes, porque ao questionar o superintendente, o diretor da Polícia Federal e o ministro Anderson Torres sobre o meu aparelho, eles disseram: deputado, seu aparelho nunca esteve acautelado na Polícia Federal, mas está acautelado na Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes. Eu termino dizendo: ministro, e eu acho que é por aquela câmera ali, ministro Alexandre de Moraes, o senhor já provou que pode muito. Realmente o senhor pode muito. E o senhor já colocou as 2 casas do povo de cócoras. Sim, o senhor nos colocou de cócoras na Câmara quando fez com que os deputados acreditassem num acordo falso, que para apaziguar os ânimos, bastava o deputado Daniel Silveira reconhecer o erro, entre aspas, e pedir desculpas, que em 15 dias ele seria solto. Pois bem, alguns acreditaram. Nós não, alguns acreditaram e mantiveram um deputado preso por 11 meses. Ministro,
O Senhor já provou, portanto, que pode muito. Mas eu quero dizer algo para o Senhor, ainda tentando conservar o mínimo de respeito que eu tenho que manter pelo cargo que o Senhor ocupa. O Senhor só se esqueceu de uma coisa. O Senhor pode colocar um parlamento de cócoras, mas o Senhor não pode calar a voz de milhões de brasileiros. E esses brasileiros são maiores do que o Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Ottônio de Paula, um dos censurados parlamentares do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria, nesse momento agora, já passar a palavra diretamente para o deputado federal General Girão, mas antes, eu tenho que passar um vídeo, porque é um assunto que o senhor me falou.